Segundo o livro dos Reis, capítulo 7, do versículo 3 ao versículo 9. Diz assim: 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa da pele estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros: por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, chegaram no acampamento e não encontraram lá ninguém. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia o de um grande exército, com cavalos e carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos heteus e dos egípcios e os seus exércitos para os atacarem. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida, abandonando as barracas, os cavalos e jumentos, e deixaram o acampamento como estava. Quando os 4 homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam do que havia ali, e pegaram a prata, o ouro e as roupas que acharam. Depois saíram e esconderam tudo. Aí voltaram, entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa. Mas então disseram: nós não estamos agindo bem. Temos boas notícias e não deveríamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio. Palavra do Senhor. Bom, eu espero que Deus nos dê a sua palavra e que você possa ser consolado e confrontado com a palavra do Senhor. Você que entrou aqui talvez com algumas dúvidas do que Deus está a fazer na sua vida, do que Ele tem ou do que Ele pode fazer, eu oro para que Deus te abençoe e você se concentre na voz do bom pastor. O texto que nós lemos, ele está enquadrado numa área muito difícil do povo de Samaria. Numa altura de crise extrema, numa altura de pobreza extrema. O texto que nós lemos se encontra numa altura em que Samaria estava em guerra com o Império Sírio. O Império Sírio naquela altura era governado por um general muito poderoso e muito inteligente, com uma estratégia de guerra um pouquinho à frente do seu tempo, Ben-Hadad. E ele chega na cidade de Samaria e a estratégia de guerra desse general do império do exército sírio, não era lançar granadas na cidade de Samaria ou matar gente. Ele simplesmente fez um cerco na cidade de Samaria, cercou a cidade. As pessoas que habitavam a cidade de Samaria, elas não conseguiam sair da cidade e ninguém fora da cidade conseguia entrar. Porque o Império Sírio estava ao redor da cidade, controlando a cidade. Não havia produção, não havia importação nem exportação. E quando a comida acabou na cidade de Samaria, as pessoas morriam de fome. E o exército sírio estava lá, de braços cruzados, talvez à espera, vamos ver o que vai acontecer. É uma estratégia de guerra muito inteligente. Não havia nada na cidade de Samaria. E todas aquelas pessoas estavam, assim, desesperadas. O que nós vamos comer? Como nós vamos sobreviver? O que a vida vai trazer para nós? Não temos esperança de um futuro melhor. Não temos esperança de uma vida melhor. Provavelmente você, olhando para a sua vida, ou para a vida da sua família, ou para a situação do nosso país, você se pergunta: de onde nos virá o socorro? Onde está a esperança? Onde está a luz? Porque há um caos no nosso lugar. Há um caos na minha família, há um caos na minha vida. Eu só vejo problema acontecer.
Parece que eu não encontro respostas. Parece que é um império sírio que cercou a minha vida, não me deixa entrar nem sair. Esse império sírio estava a comandar lá a cidade toda de Samaria. A fome era tanta que, se os irmãos virarem a folha no capítulo 6, vão encontrar relatos muito tristes do que acontecia na cidade de Samaria. Primeiro, o povo estava a cogitar comer jumento, que era um animal impuro que todo o povo judeu não comia. O corpo do jumento já havia sido vendido, as melhores partes. Eles não consideravam mais o pecado. Para sobreviver, eles comiam qualquer coisa. A cabeça do jumento, que para o judeu é a parte do animal que tem menos valor, menos propriedades, estava a ser comercializada por um valor elevadíssimo. O esterco de pombas estava a ser comercializado. Por que as pessoas compravam esterco de pombas nessa época de Samaria? Há muitas teorias para interpretar esse texto, mas alguns dizem que era para servir de fertilizante nas plantações. Mas alguém diz, um povo que está à beira da morte, pensa em plantar? Pensa em esperar meses para colher ou pensa em comer? Mas a verdade é que o esterco de pomba estava a ser comercializado. O pior acontece no capítulo 6, versículo 26 e 29. Os irmãos podem ler em casa com mais calma. Que duas mulheres combinaram lá, a fome é tanta aqui em Samaria, que vamos comer o meu filho. A situação é pobreza extrema. Vocês imaginam uma cidade onde as mulheres cogitam em comer os seus próprios filhos? E não ficou simplesmente nos planos, comeram. Uma mãe juntou duas famílias, matou um filho, comeram. E a combina é, amanhã vamos comer o teu. Só que quando chegou a vez de comerem o filho da outra mãe, a outra não aceitou. E aí foram procurar o rei. Quando o rei percebeu esse caso de canibalismo na cidade de Samaria, ele rasgou as suas vestes de tristeza, colocou vestes de saco e pano e começou a jejuar, pedindo a Deus que se compadecesse de Samaria. Mas o jejum dele estava carregado de mensagens de culpa. Quem é o culpado pelo estado de Samaria? Começou a culpar o profeta Eliseu e começou a culpar a Deus. Porque é isso que acontece. Quando nós estamos em problemas, nós começamos a culpar as pessoas. Começamos a olhar para os outros. Quem me causou esse mal? Quem está a fazer isso comigo? Na linguagem angolana, quem está a me amarrar? O indivíduo não estuda, não se profissionaliza, cresce, tem necessidades, não consegue suprir as necessidades e se pergunta, quem está a me amarrar? Vê se pode. Os samaritanos estavam numa situação extrema e eles não conseguiam olhar-se no espelho e dizer, nós somos os culpados. Não. Mas esse era o contexto dentro da cidade. Fora da cidade existia um outro contexto. Estavam os sírios e 4 leprosos. Por que os leprosos que faziam parte da cidade de Samaria estavam fora da cidade? Porque a lepra era uma doença vista como maldição, contagiosa. Os leprosos não podiam se juntar aos sãos, aos limpos. Eles tinham que ser afastados da cidade. A tradição judaica conta que os leprosos tinham que andar com um sino para chacoalhar aquele sino sempre que eles estivessem a se aproximar de pessoas saudáveis. Então eles andavam e se eles avistassem um grupo de pessoas saudáveis, eles tinham que tocar, oh, leproso chegando, leproso chegando. Eram discriminados mesmo, leproso. Aí todo mundo percebia que um leproso estava e fugiam. Esses leprosos, eles viviam fora dos muros da cidade. Então eles não estavam a viver esse contexto de dentro da cidade de Samaria, mas estavam a viver outros contextos também muito problemáticos fora da cidade. E eles não tinham também esperança de vida, porque a conversa que eles têm aqui no versículo 3 do capítulo 7 é uma conversa estranha. Um fala para o outro, nós vamos morrer, sabes, né?
O outro diz, é verdade, vamos morrer. Que opção nós temos? Aí um terceiro diz, bom, essas frases eu é que estou a atribuir a cada um, a Bíblia não escreve isso. Mas eu imagino que a conversa tenha sido mais ou menos assim. Aí um outro diz, nós temos duas opções. Morremos de fome aqui, tentamos entrar na cidade, vão nos rejeitar e também morremos de fome porque lá não tem nada. Ou vamos nos apresentar no Império Sírio. Lá eles podem nos matar, mas não importa a ação que nós vamos tomar agora, de qualquer maneira nós vamos morrer. Então vamos fazer alguma coisa para mudar a situação. É melhor morrer aqui sem tentar, sem fazer nada, ou morrer tentando? E eles tomam uma decisão inteligente. Depois de muita avaliação, decidem, olha, não vamos entrar na cidade, vamos procurar o exército sírio. E eles esperaram um pouquinho e foram procurar o exército sírio. Tomaram uma atitude, decidiram se mover. E essa é a primeira lição que eu quero que você extraia desse texto. Mova-se, caminhe, se mexa, reaja diante das dificuldades, diante dos problemas, mova-se. Você não vai encontrar resultados diferentes se você continuar a fazer as mesmas coisas. Você vai permanecer estagnado. Você olha as opções que você tem e tome uma decisão. Se mova, comece a se mexer diante dos problemas. Infelizmente nós ficamos parados. Olha só o que está a me acontecer. Olha só o que Deus me fez. Eu sou azarado, eu sou a ovelha negra da família. Por que isso acontece comigo? Mas você continua parado no seu lugar e você não tem atitude. 4 leprosos sem esperança de vida decidiram se mover. Às vezes nós ficamos parados no nosso lugar, no nosso cantinho, e preferimos colocar a camisola da vítima. E nós só lamentamos. E não vemos as variadíssimas soluções que estão à nossa frente. Precisamos nos mover diante da vida, diante das dificuldades. Amém? Precisamos tomar posições, precisamos reagir às situações. O mesmo aconteceu com o povo hebreu que estava a sair do Egito. De repente eles se viram numa situação difícil. Em frente estava o Mar Vermelho. Atrás estava o exército egípcio. Vamos para trás, vamos morrer. Vamos para frente, vamos morrer afogados. Aí Moisés vai consultar Deus. Olha, o que é que vamos fazer? Moisés vestiu a capa de vítima, porque o povo já tinha vestido primeiro. Moisés, você nos tirou do Egito, onde tínhamos alho e cebola. Lá pelo menos tínhamos terra para sermos enterrados. Nos trouxeste aqui sem esperança de vida. Quando Moisés veste essa capa de vítima e vai consultar Deus, Deus olha para Moisés e diz, você está a clamar a mim por quê? Diga ao povo que se mova. Diz ao povo que marche. Tome uma atitude, comece a andar. Reajam àquela situação, não vistam essa capa de vítima. E eu gosto daquela expressão que muita gente agora usa, nem sempre você é a vítima também. Então deixe de vestir essa capa que tanto você gosta e comece a se mover. Aleluia. Amém. Comece a agir. O que aconteceu foi o seguinte, quando os leprosos começaram a se mover em direção ao exército sírio, acontece algo muito extraordinário aí. O exército sírio foge. Era um exército numeroso, com poder bélico grande. Mas enquanto os 4 leprosos caminhavam em direção ao exército sírio, a Bíblia diz que o exército sírio ouviu passos, como de um exército maior que o deles. E o general Ben-Hadad disse, epa, esses samaritanos parece que contrataram outros exércitos para virem nos acabar. Vamos fugir. Eles não tiveram nem tempo de arrumar as tendas, de guardar o dinheiro, de montar os cavalos, de juntar a riqueza que eles tinham acumulado naquele lugar e levar, porque tinham pressa de fugir. Porque enquanto os leprosos caminhavam, se moviam, o exército sírio ouvia passos de um guerreiro, de um exército forte e grande, e correram, fugiram.
Deus faz um milagre aí. Qual é a segunda lição que eu tiro? Quando você decide se mover, Deus se move com você. Quando você decide reagir, o Senhor fala, entendeu? É isso que eu queria que você fizesse. Agora vamos todos nós resolver essa situação, porque você deu o primeiro passo. O povo hebreu, diante do Mar Vermelho, recebeu a orientação de Deus, marchem, e eles marchavam, e enquanto pisavam na água, a água se abria. Quando você se move, quando você caminha, quando você anda, quando você reage, Deus age a seu favor. Alguns dizem, Deus ajuda a quem cedo madruga. E outros dizem, a fé é quando você não olha nem degrau, mas você decide subir o primeiro. Você move o pé, você levanta. E você começa a ver a ação de Deus sobre a sua vida. Deus não quer filhos passivos diante da vida. Deus não quer filhos mornos diante dos seus próprios problemas ou diante da situação em que o país está. Deus quer e Deus exige de nós ação. Que nós possamos encher o nosso coração de fé para irmos em busca da solução. E quando nós formos em busca da solução, o Senhor agirá em nosso favor. Amém? Os irmãos estão a me compreender? Deixa Deus ministrar o teu coração. Porque provavelmente você entrou para esse lugar passivo diante da vida, diante dos problemas, e você vestiu a capa da vítima. Deus quer que você reaja. Porque quando você reagir, Ele virá a seu favor. E a Bíblia está repleta de histórias de pessoas que se sentiam incapazes, pequenos, para fazer alguma coisa. Mas quando eles decidiram fazer, o Senhor agiu. Eu posso citar Davi, um ser pequeno. As pessoas olhavam para ele e diziam, você não pode ser relevante aqui na vida. Inclusive Saul, não acreditando na capacidade que Davi tinha ou teve de derrotar Golias, tentou vestir Davi com a sua própria armadura, porque disse, você é incapaz, mas Davi disse, não é isso que me move. É a fé que eu tenho no meu Criador. E eu confio em Deus para derrotar aquele gigante. E o próprio gigante também zombou de Davi. Disse, agora o exército israelita envia jovens para lutar comigo. E Davi disse, você vem com armadura e espada, mas eu venho em nome do Senhor. Há muitas pessoas que foram em nome do Senhor e conseguiram resolver a situação. Conseguiram fazer com que a beleza no mundo pudesse emergir. E mudaram realmente. Aí os 4 leprosos entram no acampamento do exército sírio e encontram comida, a riqueza, cavalo, tudo aquilo. E qual é a atitude que você tem quando você é pobre e depois é rico? Você quer usufruir tudo aquilo. Você quer experimentar coisas que nunca experimentou, você quer comprar coisas que nunca compraste, e os leprosos começam a guardar, a tirar, metem no bolso ouro, prata, comida. Eles entram em 2 barracas, comem, bebem, guardam as coisas, levam para um esconderijo, voltam no exército assírio, comem, e eles estavam a desfrutar daquilo. Os irmãos já assistiram ao Senhor dos Anéis? Acho que é o terceiro filme, O Regresso do Rei, onde há uma montanha cheia de diamantes e ouro e tudo mais. Aí acho que é o Frodo, que ele entra e aquilo é cheio de diamante. E o dragão, ele dorme no ouro. Ele se tapa com ouro. A desolação de Smaug. Parece que a atitude desses leprosos foi essa. Eles queriam tirar, acumular o máximo que conseguiam tirar. E guardavam. Mas aí depois se tocaram. Enquanto eles comiam, enquanto eles enriqueciam, enquanto eles guardavam, eles se tocaram. Alguém disse, epa, o versículo 9. Acho que nós estamos a agir errado aqui. O versículo 9 diz o seguinte, nós não estamos agindo bem em usufruir isso tudo sozinho. Temos boas notícias. Os samaritanos estão lá. A cidade de Samaria ainda está a pensar que o exército sírio está aqui. Nossos irmãos estão a morrer de fome e nós estamos aqui. Já soubemos que eles fugiram e deixaram tudo, mas nós estamos aqui ainda com essa notícia e não avisamos os outros. E um disse,
Não podemos ficar calados, porque se nós esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora contar ao palácio do rei o que aconteceu. Vamos agora dar essa notícia, que a fome acabou, que o exército deixou tudo aqui para nós podemos usufruir de tudo isso. Eles foram e contaram. A população toda se alegrou e saíram correndo para o exército sírio. Lê o capítulo lá em casa, você vai ter mais detalhes da história. A terceira lição que eu quero tirar é essa aqui, para nós no texto. Quando Deus abençoar você com uma determinada coisa, Deus não abençoa para a sua satisfação individual simplesmente. Deus abençoa para que você divida, para que você reparta, para que você dê essa notícia aos outros também. Deus coloca uma mesa diante de você para que você convide outras pessoas a fazerem parte dessa mesma mesa. Deus não abençoa a sua família simplesmente. Através da sua família, Deus quer abençoar muitas outras. E Ele tem dado o que você já recebeu até agora. Não é para você ficar a dormir no ouro, sozinho. É para que você convide outros a sentarem nessa mesa, a dormirem nesse ouro também. É para que você dê essa notícia. Onde é que eu encontro isso? A vida de Abraão. Uma vez na primeira igreja, os jovens perguntaram assim para mim: pastor, o que é uma família de sucesso? Se vocês acompanham a mídia, vocês sabem que uma família de sucesso é aquela onde o marido tem um bom emprego, a esposa também. Conseguem comprar uma casa, tem a casa própria, tem carros. Os filhos, um tem mestrado, outro doutoramento, outro está a licenciar-se. As pessoas falam: essa família deu certo, de sucesso. Mas em Gênesis 12 nós encontramos a verdadeira família de sucesso, a família de Abraão. Deus olha para Abraão e diz: em ti serão benditas todas as outras famílias. Uma família de sucesso é aquela sobre a qual as outras famílias são abençoadas. Uma família de sucesso é aquela que está localizada em um determinado bairro e aquele bairro não é assolado por eles viverem lá. Porque há famílias que, sinceramente, o bairro gostaria de lhes mudar. E todos os domingos, quando saem de casa com a Bíblia aqui embaixo, os vizinhos dizem: Roco, nem parece. Assim estão a ir. Família de sucesso é aquela que o bairro olha para vocês e diz: sim, senhor, eu gostaria de ser como a família do fulano. Eu gostaria de ser como eles são e de reproduzir o modelo de vida deles, porque eles abençoam o bairro. É assim que deve ser. Uma família de sucesso é isso, segundo a Bíblia, não segundo os nossos padrões. E Salmos 23, o salmista diz o seguinte: colocas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E eu me perguntei: qual é a necessidade que Deus tem de colocar essa ovelhinha com uma mesa, um banquete, diante dos inimigos dela? Se você ler a Bíblia com as lentes da teologia da prosperidade, você vai interpretar esse versículo assim: a ovelhinha, por ser fiel a Deus, recebeu uma mesa cheia de banquete diante dos inimigos para fazer ver os inimigos: eu tenho, vocês não têm. Olha, Deus me deu, fui fiel. E não é isso que as nossas músicas têm refletido? Quem me viu passar na bênção e não me ajudou. Ou seja, na prova. Quando me vê na bênção, vai se arrepender. Vocês cantam essa música, né? Mas o verso é esse, está certo. Vai se arrepender. Porque eu agora vou estar numa mesa e vocês só vão me olhar, eu a me banquetear. Mas podemos pensar num outro sentido também desse texto. É que Deus coloca essa ovelhinha diante de uma mesa farta, perante os inimigos dela. Talvez para trazer consciência nessa ovelhinha de que ela precisa convidar os seus inimigos para a mesa. Porque diante da mesa há diálogo. Há diálogo. E quando há diálogo, os conflitos se resolvem. Nós conversamos na mesa, não é verdade? Enquanto comemos: filho, como foi o dia? Esposa, como foi o trabalho? A ovelha está na mesa diante dos amigos dela e convida os seus inimigos para comerem. Enquanto vocês comem, enquanto vocês conversam, vocês se resolvem. Eu não estou a abençoar vocês para você usufruir simplesmente.
Eu estou a abençoar você para que você abençoe outras pessoas. Então nós precisamos ter consciência. Primeiro, que precisamos nos mover. Segundo, que enquanto nos movemos, Deus se move conosco. E terceiro, que quando Deus se mover conosco, Ele vai nos abençoar. E a consequência dessa bênção será abençoar outras pessoas também. Amém? Mas agora, é muito bom tudo isso que nós falamos aqui. Mas abra o seu coração para o Espírito Santo falar. Essa cidade de Samaria estava em problemas. O nosso principal problema é o pecado. É o pecado. Nós podemos enfrentar guerras, fome, podemos enfrentar muitas outras coisas. Deus resolve isso e vai resolver. Mas o nosso principal problema é o pecado. E o pecado aqui está representado pelo Império Sírio também. A cidade de Samaria pode estar representando a sua vida. O pecado cercou você. Tirou a paz, tirou a alegria, tirou o sorriso. O pecado te cercou. E você não consegue manifestar a imagem e semelhança de Cristo. Você está tão embaixo da existência humana como esse povo de Samaria estava. João Calvino, ele apresenta a sua teologia com alguns pontos. E há um ponto na teologia de João Calvino que ele diz que o ser humano é totalmente depravado. Ele está para baixo. Não há bondade no coração dele, ele está para baixo. E quando o Espírito Santo não ilumina o coração do ser humano, ele se submete a atos terríveis. Por exemplo, essas mães que começaram a comer seus próprios filhos. Quando o ser humano caminha longe da orientação divina, ele não tem controle na maldade. Tiago vai dizer que o Pai das luzes é que nos empresta a sua bondade e nos faz ter atos de justiça. Longe do Pai das luzes, nós somos simplesmente seres pecaminosos, seres pecadores, distantes de Deus. Mas Jesus, ele fez uma obra completa que nos tirou dessa cidade de Samaria, nos tirou das trevas e nos conduziu para o reino da sua maravilhosa luz. Jesus completou a obra. Ele derrotou o pecado, derrotou o Império Sírio que representa o nosso pecado. Hoje nós temos as portas abertas, nós não estamos mais trancados na cidade do pecado. Nós temos as portas abertas e acesso a esse banquete que o Senhor Jesus preparou para nós. Nós temos acesso a uma vida de luz, a uma vida de graça, a uma vida de justiça, a uma vida de paz, por causa da obra de Jesus Cristo. Você se calhar entrou aqui distante de Deus, preso pelo seu próprio pecado, não talvez pelos problemas de ter o que comer ou o que vestir, mas pelo seu próprio pecado. Você se sente como esses habitantes da cidade de Samaria. Não considera Deus na equação da sua vida. Você está preso, está aflito. Eu estou fazendo o papel do leproso que veio te dar a boa notícia. Os muros estão abertos. Jesus completou a missão. E Ele te dá salvação hoje, se você quiser. Ele te dá vida hoje. Eu estou trazendo a boa notícia para vocês. Cristo salvou e te libertou. Você só precisa dizer, eu quero sair da cidade e usufruir do banquete que Deus tem para você. Dessa nova vida, desse privilégio de ser chamado filho de Deus. Amém? E eu sei que enquanto falo, Deus está a falar para você, para o seu coração. Deus está a incomodar você, provavelmente. E a te fazer pensar e refletir na sua própria vida. A te confrontar. Não resista à voz do Espírito Santo. Não resista. Simplesmente diga, Senhor, continue a falar, porque hoje é o dia que eu vou te encontrar. Hoje é o dia que vou ser salvo. Hoje é o dia que vou sair daqui restaurado, limpo. Porque essa crise que há no meu próprio coração por causa do pecado, hoje desvanece. E Jesus Cristo está a me curar. Amém? Deus está aqui hoje para te salvar. A canção que nós cantamos no momento de intercessão diz muito sobre o que nós pregamos, sobre o que nós conversamos. Eram como se fossem palavras de Lázaro,
dentro do sepulcro. Mas sabia que Jesus estava fora. A música tem essa questão artística, poética, onde o que não é real acontece. E Lázaro gritando, remove a minha pedra. Tira essa pedra que me aprisiona aqui. Tu podes me chamar pelo nome, Senhor? Podes? Só gritar, Lázaro, vem para fora, eu venho. É só gritar, Jorge, sai, eu saio dessa vida pecaminosa. É só chamar o meu nome, eu venho, eu só preciso da tua voz de poder. Só preciso da tua voz de poder. E uma vez perguntaram para um teólogo, por que Jesus teve que citar o nome Lázaro e não só vem para fora? E o teólogo disse assim, Jesus é tão poderoso que as pessoas, antigamente, eles não eram enterrados numa campa a um só corpo. Eram sepulcros familiares. E a palavra de Jesus tem tanto poder, se ele não especificasse Lázaro, toda a família viria viva. Ele teve que dizer, estou a chamar só Lázaro, porque quero manifestar o meu poder aqui. Lázaro, vem para fora. Você consegue ouvir Deus a citar o seu nome? Assim, de forma específica, no fundo do seu coração, você está ouvindo Deus citar o seu nome? Eu estou. Vem para fora. Nós precisamos sair para ouvir o Senhor falar. Amém? Vamos orar? Vamos orar. E eu quero orar por você que ouviu o seu nome e você está a sair para fora. Vem aqui em frente, eu vou orar por você. Você que ouviu o seu nome e você está a tomar uma decisão.